Oi, gente, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E no vídeo passado eu tinha prometido que hoje a gente ia falar um pouquinho mais sobre a Bauhaus. Então, gente, o que foi a Bauhaus e o que foi essa escola de design, arquitetura e essa corrente artística que surgiu ali por volta de 1919? Pra gente entender a Bauhaus, a gente tem que recapitular lá no episódio que eu falei sobre Arts and Crafts, que era esse movimento tão influenciado na Inglaterra e foi se estendendo pela Europa inteira. E uma das pessoas que foi extremamente influenciada pelo Arts and Crafts foi o Walter Gropius. O Gropius chegou até ser diretor da Associação Alemã de Arts and Crafts. E a ideia do Gropius era de que o design, escultura, arquitetura fossem uma coisa só. Então, nessa tentativa de juntar todas essas disciplinas, surgiu a Bauhaus. Essa escola foi extremamente importante para os designers e desenvolvimento dessa profissão, porque, porque foi ela que deu voz aos designers. E a Bauhaus, no decorrer da sua história, desde seu surgimento até o seu decreto de morte, ela teve 3 fases. E eu vou cobrir cada uma das fases separadamente. A primeira fase da Bauhaus acontece em Weimar, na Alemanha, e ela começa com Gropius sendo nomeado diretor da escola de Grão-Ducal e fazendo algumas mudanças no que ele acreditava que seria melhor para essa escola. E aí que definitivamente surge a Bauhaus. E uma dessas mudanças que o Gropius propôs nessa universidade seria que os professores e alunos não seriam chamados de professores e alunos. Os professores seriam chamados de mestres e os alunos seriam chamados de aprendizes. E na primeira vez que a Bauhaus abriu as portas e começou a receber as solicitações de matrícula, quase metade desse número foi feito por mulheres. Mas apesar que números aqui não significavam muito naquela época. O Gropius ele tinha um apelo muito grande pelo design colaborativo e de que as pessoas trocassem experiências e que elas também se mantivessem dentro da universidade produzindo em nome da universidade e também no seu próprio nome. A escola teve muita influência do expressionismo, porque até um dos professores foi Kandinsky, que eu falei no vídeo de expressionismo. E ele era professor de uma das oficinas, que era como eles chamavam as disciplinas dentro da faculdade. Eles tinham oficina de metal, que foi a que produziu os famosos jogos de chá, né? E as luminárias da Bauhaus, que são até hoje icônicas. Eles tinham também a oficina de mobiliário, onde foi produzida a cadeira Vassili, que foi um marco na Bauhaus. Eles tinham também a oficina de tecelagem, e por mais que os números pareçam bons, o intuito não era tão incrível assim. A oficina de tecelagem ela era composta majoritariamente por mulheres, mas não porque as mulheres realmente escolhiam a tecelagem, porque ela era uma das únicas oficinas que as mulheres poderiam participar. A gente teve então nomes incríveis na oficina de tecelagem, que foi Marianne Brand, a Marguerite Friedlander e a Alma Bucher. E a Marguerite, ela produziu os utensílios de cozinha que depois eles seriam usados para decorar a casa experimental da Bauhaus. Eram utensílios de cozinha para guardar arroz, feijão e coisas afins. Eles tinham a oficina de teatro. Quando a gente fala de oficina de teatro, a gente espera a atuação e tudo isso. Mas, apesar de sim a oficina de teatro ter toda a atuação, dança, canto, o objeto principal não era o corpo humano atuando, eram os figurinos. A escola durou por vários anos se sustentando, trazendo gente nova, gerando aprendizes incríveis. Só que em 1925 o Partido Conservador de Direita foi eleito. E a gente já sabe o que um partido conservador de direita faz com um país. Então, para eles
todo esse negócio de artista, universidade, pessoas que pensam é coisa de comunista, vagabundo, petista e tudo que termine com ista. E com tudo isso, o governo começou a cortar verbas da universidade. E a universidade começou a passar pelos seus problemas de falta de dinheiro, que não conseguia mais se manter sozinha. Mas apesar do Partido Conservador estar no poder na Alemanha, algumas outras cidades começaram a oferecer abrigo para a Bauhaus. E uma delas foi Dessau. Então a Bauhaus se mudou para a nova sede, realocaram todos os alunos, e é aí que a gente começa a segunda etapa da Bauhaus. Em Dessau foi onde foi construído o prédio que hoje é símbolo da Bauhaus. Se você jogar no Google, o primeiro prédio que vai aparecer é da Bauhaus de Dessau. E assim que a universidade chegou em Dessau, então, ela começou a passar por algumas adaptações. Os professores já não eram mais os mestres, eles foram só professores, os alunos eram só alunos novamente. Mas as coisas começaram a se desenvolver um pouco melhor. Foi lançado o Jornal da Bauhaus, que trouxeram diversas coisas novas para o cenário, apresentaram teorias novas. E uma das coisas que era muito interessante do jornal é que, de começo a fim, ele só era escrito em letras minúsculas. E eles tinham uma explicação um tanto quanto interessante do porquê. Naquela época, a impressão em massa era feita um pouco diferente dos dias de hoje. E para imprimir com letra maiúscula, letra minúsculas, misturar esses dois alfabetos diferentes, levaria muito tempo. Então, para as coisas serem bem mais rápidas e bem mais eficientes, eles usavam todas as letras minúsculas, porque para eles também a gente não conseguia expressar o que era uma letra maiúscula ou minúscula na fala. Então, para eles era desnecessário essa diferença. Em 1928, depois do Gropius ver que a escola já estava caminhando sozinha, ele resolveu seguir seus projetos pessoais que ele já tinha. E ele indicou o Hans Meyer. E a partir daí as coisas começaram a tomar um rumo um pouco diferente. E com tudo que estava acontecendo na Alemanha, essa polarização política começou a ficar bem clara nesses ambientes um pouco mais civilizados. Mas acabou que as notícias que estavam saindo para a mídia não estavam sendo tão bem recebidas, e o Hans Meyer resolveu então renunciar ao cargo porque ele não estava conseguindo lidar com toda essa exposição. E o Mies van der Rohe assumiu. Mies van der Rohe é um nome de drag incrível, né? E então, o Van der Rohe, quando ele entra, para acabar com toda essa polarização política, esse posicionamento dos estudantes, ele fecha a universidade por algum tempo e ele resolve abrir depois de um tempo com novas regras, que não foi nenhuma regra que agradou a ninguém, até porque todo mundo que já estava matriculado teve que se rematricular, perdeu a grade curricular inteira, e os alunos começaram a perder essa autonomia que eles tinham de produzir, de criar, de fazer tudo dentro da universidade. Tanto que agora eles eram proibidos de produzir dentro da universidade, eles só poderiam produzir nos seus próprios estúdios. E para quem não tinha um orçamento tão grande, ter seu próprio estúdio era uma coisa complicada. E aí depois disso a escola começou a decair. Tudo isso estava acontecendo próximo da Grande Depressão, que foi em 29. Logo um pouco mais depois o Partido Nazista estava assumindo o poder. E a gente já sabe o que o nazismo fez. Então a escola só teve uma oportunidade de fechar, porque não tinha mais como sobreviver. E aí que começa a terceira e última fase da Bauhaus, que foi a tentativa do Mies van der Rohe de levar a Bauhaus para Berlim para tentar um novo recomeço. Mas sabe aquela coisa de quando seu namoro termina, você espera um tempo, volta e dura 2 dias? Foi basicamente isso que aconteceu com a Bauhaus.
E até hoje a Bauhaus é um exemplo de estudo pro design. Tanto que é uma das coisas que a gente aprende logo que a gente entra numa faculdade de design. Então, se você é designer, estudou design e não sabe o que é a Bauhaus, eu sinto te dizer, mas você não é designer. Gente, muito obrigado a quem acompanhou esse vídeo até aqui. Foi um dos vídeos que eu mais gostei de gravar. E eu acho que eu não vou conseguir fazer mais 2 vídeos semanais, porque eu tô entrando em alguns novos projetos. Mas eu prometo que vai ter um vídeo novo por semana, pelo menos. E na próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre o Art Deco, que basicamente Paris inteira é construída em cima desse estilo. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta, compartilha, dê novas ideias de vídeo também aqui nos comentários. E semana que vem eu espero você aqui de novo para mais um episódio de Make Art e um pouquinho de história.